Dizem que o pior inimigo é aquele que era amigo antes. O Bolsonaro tá cheio de ex-amigos que hoje são inimigos e alguns que estão só esperando a hora certa para dar o bote. Bateu o desespero no governo Bolsonaro com uma declaração do Weintraub. A declaração faz 2, 3 dias, porém, a resposta do governo Bolsonaro mostra o desespero. Qual foi a resposta do governo Bolsonaro? Nenhuma. Foi não negar. Geralmente, quando o Bolsonaro é acusado de alguma coisa, principalmente por ex-aliados, o que acontece? O gabinete do ódio se estrutura para negar veementemente e para atacar quem atacou o Bolsonaro. Dessa vez não. O Weintraub acusou o Bolsonaro, fez uma acusação grave ao Bolsonaro e o Bolsonaro ficou calado. Só que tem uma coisa, essa acusação do Weintraub foi confirmada por 2 ex-ministros do Bolsonaro. Na verdade, 3, se contar o Bebiano, que infartou. Aliás, muita gente até hoje acha que o Bebiano foi infartado porque ele sabia demais. Tem até uma história lá do celular do Bebiano, que ninguém sabe onde tá, que teria muitas provas ali contra o Bolsonaro e que estão guardando para momento de véspera de eleição. Não sei. Mas, se contar a história do Weintraub com o Bebiano, já são 4 ex-ministros que confirmam um crime de interferência na Polícia Federal do governo Bolsonaro. Eu vou mostrar aqui vídeo do Weintraub acusando o Bolsonaro, e aí eu vou falar da reação e de como o desespero tá batendo. Porque o Weintraub, ele fez essa pequena acusação, porém, o que ele revela é o seguinte: ele sabe de muito mais, ele pode falar muito mais se ele quiser. Por isso que ele não está sendo atacado como outros já foram. Eu vou explicar tudo isso, mostrar o vídeo, mas antes, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro e nessa briga de Bolsonaro contra ex-ministros do governo, que agora querem tomar o lugar dele, nessa briga você torce pra briga? Eu torço pra briga. Eu não torço pro Weintraub ganhar do Bolsonaro, nem pro Bolsonaro ganhar do Weintraub. Eu torço pra que eles continuem brigando e que fiquem um batendo no outro o quanto mais melhor. Se você também quer isso, inscreva-se aqui no canal, que aqui a gente vê uma fogueira, a gente já joga gasolina pra chamuscar todos esses fascistas. É rinha de fascista aqui no Plantão Brasil. Um segundinho, gratuitamente, inscreva-se aí, você está fortalecendo a oposição ao desgoverno fascista. É de graça, hein? Agora, eu vou mostrar o vídeo do Weintraub, sem mais delongas, vou mostrar o vídeo do Abraham Weintraub. Ele chegou ao Brasil faz pouco tempo, chegou essa semana, e já chegou, foi direto num programa de rádio acusar o Bolsonaro. Aqui, Abraham Weintraub, para você degustar. Eu estava no governo de transição, estamos falando em novembro, e fui chamado para uma sala com pouca gente. Ministro, pessoa assim, como é que tava eu, o Onix, o Santos Cruz, então, Santos Cruz que brigou com o presidente, pode confirmar isso que eu estou falando aqui para ti. Santos Cruz, o Jorge, tinha mais gente, tinha o Bibiano, tinha mais gente, tinha alguns ministros lá, futuros ministros, né? Aí juntou na mesa, assim, comprida, falou, seguinte, eu chamei pelo seguinte, apareceu uma acusação, tá pegando esse cara daqui, apontou pro Flávio, o governo não tem nada a ver com ele. Se ele cometeu alguma coisa errada, ele que vai pagar por isso. Eu pensei, putz, eu vim pro lugar certo, cara. Porra, é isso que eu queria escutar, meu. Vocês toquem sua vida, não se preocupem, é só ele. E se ele fez coisa errada, ele vai pagar. O presidente Bolsonaro falou para todo mundo que estava naquela sala, você pode perguntar para mais gente. Isso é problema dele, vocês não precisam se meter nisso. Se fez alguma coisa de errado, se ele fez alguma coisa errada, ele que vai responder. O governo não tem nada a ver com isso. Não, mas o que eu estou dizendo é então, que assim, depois disso, a sequência de ações foi toda para proteger o filho, então, né? Vamos lá. Eu trabalhei com ele. Eu não falo mal dele. Não fala, mas fala. Olha só, essa acusação que ele fez, você pode falar, mas Thiago, não tem acusação. Ele disse que vem uma denúncia contra o Flávio, que se tiver algo errado, o Flávio vai pagar. Pois bem, o que acontece é o seguinte, a Operação Furna da Onça só aconteceu no final de 2018. Essa reunião que ele cita foi citada antes pelo Rogério Marinho, ex-ministro do Bolsonaro, que é assim com o Bebiano, que foi coordenador da campanha do Bolsonaro e que é suplente do Flávio Bolsonaro no Senado. O que acontece é o seguinte, o que disse o Flávio Marinho, o Paulo Marinho, que agora foi confirmado pelo Abraham Weintraub, que entre o primeiro e o segundo turno da eleição, adiantaram para o Flávio Bolsonaro, numa reunião que aconteceu na sede da Polícia Federal do Rio de Janeiro, na frente da sede da Polícia Federal, que haveria uma operação contra o Flávio Bolsonaro, a Operação Furna da Onça. E que essa operação só não ia acontecer antes do segundo turno para não
melindrar o Bolsonaro, ou seja, para não prejudicar as chances do Bolsonaro vencer a eleição e para não parecer que era uma operação eleitoreira. Logo depois do segundo turno, a operação foi adiada algumas vezes e aí o Bolsonaro disse a seus ministros, vai ter uma operação aí, vão pegar o Flávio Bolsonaro. E aí, segundo o Weintraub, o Bolsonaro disse, se ele tiver alguma coisa, ele paga. Só que tem uma coisa. Depois disso, como o entrevistador ali ressaltou, todas as ações do governo Bolsonaro foram no sentido de proteger o Flávio Bolsonaro. Então o Weintraub, ele confirmou nessa reunião que ex-ministro do Bolsonaro, eu falei Paulo Marinho, Rogério Marinho, é que o Bolsonaro tem um ministro Rogério Marinho, tem um Paulo Marinho, tem um monte de Marinho no governo Bolsonaro. Mas enfim, o ex-ministro do governo Bolsonaro e coordenador da campanha dele confirmou isso. O Marinho, ele é pai do André Marinho. André Marinho é um que trabalhava na Jovem Pan e que fazia sempre piadas com o Bolsonaro. Bolsonaro brigou com ele numa entrevista e ele acabou sendo demitido. Ele é um que também estava numa reunião com o Temer, com o Kassab, com outras pessoas, ali logo depois do fiasco do 7 de setembro, imitando o Bolsonaro e todos estavam gargalhando dele. Esse é o André Marinho, filho do suplente do Flávio Bolsonaro, que já não faz mais parte do bolsonarismo. Ok, o Weintraub confirmou isso e a mídia foi direto perguntar pro general Santos Cruz, que é tido como um dos vice-presidenciáveis. Tem os presidenciáveis, né, os pré-candidatos à presidência, e o Santos Cruz é tido como alguém que possa ser vice do Sérgio Moro. Ele é assim com o Sérgio Moro hoje. Santos Cruz é um cara fascista, ele sempre foi fascista, desde que ele era general da ativa, hoje ele é general da reserva. Ele é um cara que ele cresce pra cima da esquerda, mas que pra extrema-direita ele é tchutchuca, ele é cachorrinho, ele fica... Mas perguntaram pra ele, e o Santos Cruz falou que realmente aconteceu essa reunião, mas que ele não lembra. E ele disse, aconteceu isso aí que o Weintraub falou. Quer dizer, temos aí 3 ex-ministros do Bolsonaro confirmando que o Bolsonaro sabia da Operação Furna da Onça, uma operação da Polícia Federal, antes da operação acontecer. Veja bem, é crime. Não pode a Polícia Federal avisar alguém, olha, vou fazer uma operação contra você, hein? Vai ter busca e apreensão na sua casa. Não pode, isso não pode vazar. A operação é crime. O Bebiano, que morreu, infartado. Muita gente pergunta aqui no canal, comenta aí, você acha que o Bebiano infartou ou o Bebiano foi infartado? Pois bem, o Bebiano também falou dessa reunião e ele estava lá e ele disse, o Flávio Bolsonaro ficou sabendo antes daquela operação, muito antes. Então eles tiveram tempo para pensar numa desculpa para dar para a mídia e tudo mais. Ok, agora você pega essa informação e liga com o que aconteceu na demissão do Sérgio Moro, que inclusive é amigo do Santos Cruz. Lembra? Teve uma reunião em 22 de abril de 2020 em que o Bolsonaro ele vira para o Sérgio Moro e ele fala, olha, tem que trocar quem está na chefia da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Ele fala que tem que trocar quem está na chefia da PF. Aí depois o Bolsonaro falou que PF não era Polícia Federal. Deve ser prato feito o PF do Bolsonaro, não sabe. Mas aí, depois ele tentou dizer que ele não estava falando com o Moro, e sim com o general Heleno. Enfim, o Bolsonaro se contradisse ali várias vezes. Mas, logo depois daquilo, o Sérgio Moro foi demitido e o Bolsonaro trocou a chefia da Polícia Federal do Rio de Janeiro. O que acontece? O Bolsonaro ele queria informações, e ele citava aquilo na reunião, de investigações que estavam em andamento. Ou seja, se alguém fosse pegar algum dos filhos do Bolsonaro, Bolsonaro queria que a Polícia Federal avisasse para o ministro da Justiça, que é chefe da Polícia Federal, antes da investigação acontecer e que isso chegasse ao Bolsonaro antes. Veja bem, o Bolsonaro não dizia, a gente tem que barrar a investigação. Isso ele faz pessoalmente e está fazendo a partir de já. Mas ele dizia, eu quero saber antes, que assim ele podia barrar. Aí o que acontece? O Sérgio Moro foi demitido, o Bolsonaro começou a modificar tudo que ele podia na Polícia Federal. Vou te dar um exemplo. O caso Adélio, o Bolsonaro pegou o delegado do caso, mandou para o espaço, mandou para Nova York e escolheu a dedo um outro delegado e teve reuniões secretas com ele. O caso do Renan Bolsonaro, o Bolsonaro também fez de tudo para tentar trocar o delegado. No caso do inquérito das fake news e do inquérito dos atos antidemocráticos, o Bolsonaro fez de tudo para tentar afastar a delegada Denise do caso. De tudo. A delegada só não foi afastada porque ela lutou muito e porque tinha um despacho do Alexandre de Moraes, que é o ministro do STF que cuida do caso, dizendo que a delegada e os agentes da Polícia Federal não poderiam ser trocados. Mesmo assim, teve muita pressão interna, ela foi transferida de cargo várias vezes para que ela deixasse o cargo, ela fosse assim, compelida a deixar o cargo. Ou seja, para que ela falasse, não tá dando mais, quer saber, eu desisto. Que aí ela desistindo é diferente dela ser afastada. Então o Bolsonaro, em todas as investigações
que dizem respeito a ele ou a crimes dele, ele tenta trocar quem está na Polícia Federal. É por isso que ele quer saber antes das investigações. Se o Bolsonaro fosse presidente lá em 2018 e alguém da Polícia Federal chegasse e dissesse, olha, vai ter uma operação chamada Operação Furna da Onça, que vai pegar deputados estaduais que são suspeitos de rachadinha, o Bolsonaro ia falar, oh, peraí, não, quem é o delegado? Afasta. Outro exemplo, no caso do Alan dos Santos, que tá para ser preso, o nome dele ainda não foi incluído na lista da Interpol, porque a Interpol foi aparelhada pelo Bolsonaro e pelo Trump, aí é coisa da Interpol, mas no Brasil o Bolsonaro já exonerou 3 delegadas que foram responsáveis por dar encaminhamento ao pedido de prisão dele lá nos Estados Unidos. Quer dizer, o Bolsonaro está, de fato, interferindo na Polícia Federal. E tem uma investigação sobre isso em andamento, que é a investigação da interferência do Bolsonaro na Polícia Federal, que o Alexandre de Moraes, na semana passada, ele postergou a investigação por mais 90 dias. Agora vem um fato novo. Vem o fato de que outro ministro do Bolsonaro confirma que o Bolsonaro ficou sabendo de uma operação antes. Logo depois do Bolsonaro ficar sabendo dessa operação, o que o Bolsonaro fez? Ele fez de tudo para acabar com o caso das rachadinhas. Fez de tudo mesmo. Falou, no caso, que o relator das rachadinhas na STJ, que é o ministro Noronha, que o Noronha foi amor à primeira vista, só faltou fazer coraçãozinho, mandar beijo pro ministro Noronha. O Noronha foi quem soltou o Queiroz numa decisão monocrática. O Noronha foi quem conseguiu fazer uma articulação na STJ para anular provas do caso da rachadinha. Ou seja, é um caso em que todo mundo sabe que houve, todo mundo sabe que o dinheiro público foi roubado, todo mundo sabe, o Ministério Público conseguiu descobrir como foi roubado, onde o dinheiro foi lavado. Lavar dinheiro é você pegar dinheiro sujo, dinheiro que foi conseguido ilegalmente, e transformá-lo em dinheiro limpo. O Ministério Público provou como o dinheiro foi lavado, como esse dinheiro abastecia milícias, inclusive a milícia que matou a Marielle, fez todas as ligações disso, montou todo quebra-cabeças. Mas o STJ anulou as provas porque o Bolsonaro fez de tudo para anular as provas. Agora, temos esse fato novo que muito provavelmente vai entrar na investigação do Alexandre de Moraes, e eu tô percebendo uma coisa, o Alexandre tá deixando essas investigações, ele tá levando para mais perto da eleição, percebeu isso? Tem muita investigação que já podia ter acabado, e o Alexandre, a cada 3 meses ele vai lá, sai uma notinha na mídia. Alexandre de Moraes prorroga por mais 90 dias investigação tal, aí ele prorroga por 90 dias, passa 3 meses, prorroga por mais 90 dias, ele tá deixando para a véspera de eleição. O Bolsonaro tá com medo porque o Abraham Weintraub, ele quer ser governador de São Paulo. Ele quer ter o apoio do Bolsonaro. O Bolsonaro não quer apoiar o Weintraub. Como você pode ver, o Weintraub, ele tá fazendo várias críticas que eu tô falando aqui no canal ao Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro se vendeu ao Centrão, que hoje é a turma do Centrão quem comanda o governo. O Weintraub anteontem fez uma live. Tava o Silas Malafaia, o Weintraub, Ernesto Araújo, o Ricardo Salles e outros bolsonaristas ou ex-bolsonaristas. E aí, ele e o Ernesto Araújo desceram a lenha no Bolsonaro, dizendo que hoje é o Centrão quem comanda o governo e que o governo Bolsonaro faz tudo o que o Centrão quer. E falaram várias vezes que hoje no Brasil não há mais liberdade de expressão. Veja bem, esse pessoal falou que o Bolsonaro é quem ia acabar com o comunismo no Brasil, porque o Brasil era comunista com o PT. Mas hoje, durante o governo Bolsonaro, eles dizem que não há liberdade de expressão e que hoje só os comunistas, como eles devem achar que Thiago dos Reis é um desses comunistas, e que o Lula é outro comunista, e que, olha, todo mundo, a Globo é comunista, todo mundo para ele é comunista. Aí eles devem achar, só os comunistas têm liberdade de expressão no Brasil hoje. Os conservadores, que na verdade são os fascistas, os neonazistas, não podem falar nada porque qualquer coisinha que falem já são presos. Eles cometem crimes, esse é o problema. Eles cometem crimes, por isso que estão sendo presos. Porém, a crítica que eles fazem é a seguinte: nós não temos liberdade de expressão e os comunistas têm. O governo Bolsonaro está instituindo uma ditadura comunista. Por quê? Porque o Bolsonaro se vendeu aos comunistas do Centrão, que só querem dinheiro. E aí eles repetem várias vezes, porque eles têm método, Eles adoram usar a palavra método para dizer que, é tudo um plano, foi tudo muito bem engendrado. Palavra bonita, engendrado. Foi uma engenharia ali para fazer tudo aquilo. Um plano mirabolante para que os comunistas do Centrão, junto com os comunistas banqueiros, os comunistas da Globo, os comunistas do PT e todos esses comunistas tomarem o poder no Brasil. E o Bolsonaro é só um fantoche hoje. Essa é a versão que o Weintraub e o Ernesto Araújo estão vendendo para parte do bolsonarismo. Isso vai dar briga. Só que tem uma coisa, bateu o desespero. Você não está vendo mais o gabinete do ódio atacar o Weintraub e o Ernesto Araújo como estava atacando até semana passada. Logo depois dessa declaração, pararam os ataques. Tem ataques orgânicos, o bolsonarismo está se batendo, mas
eles... O que parece é o seguinte, quando o Bolsonaro leva uma pancada forte, o gabinete do ódio para um pouco para se recompor, para decidir o que vai fazer. Eles estão nessa. Faz 2, 3 dias que eles estão se recompondo para decidir o que vão fazer. Por quê? Eu vou te falar. O Weintraub era um dos melhores amigos do Eduardo Bolsonaro. Ele sabe de muitos crimes do Eduardo Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro e do Jair Bolsonaro. Ele, inclusive, saiu do Brasil porque seria preso, porque ele fazia parte ali da organização dos atos antidemocráticos. Ou seja, o Weintraub ele é muito valioso para o bolsonarismo. Não valioso como peça que o bolsonarismo quer, tanto é que o Bolsonaro não vai apoiá-lo para nada. Mas é valioso que ele fique quieto. O silêncio dele é muito valioso. Então, tá agora um desespero no bolsonarismo sem saber se eles atacam o Weintraub com o risco dele começar a falar mais coisa. Olha, acabou de confirmar um crime de que a Polícia Federal vazou um inquérito antes da operação. Ou eles não atacam o Weintraub e deixam o Weintraub tentar ser governador e ele tirar votos do bolsonarismo e continuar com esse discurso de que o Bolsonaro está ajudando a instituir uma ditadura comunista no Brasil. Qual é pior para o Bolsonaro? Não se sabe, por enquanto parece que o pior é deixar o Weintraub continuar fazendo acusações. É melhor que ele continue falando que apenas tem um comunismo, não sei o quê, talvez isso não machuque tanto o Bolsonaro, quanto se ele continuar falando que o Bolsonaro sabia de operação da Polícia Federal, que ele interferia na PF e outros tipos de crimes, que aí é a coisa pior ainda. Então, vamos ver aí os próximos passos, mas o bom é o seguinte, os fascistas estão em guerra e o governo está com medo desse novo fascista, não é novo fascista, mas é novo o fato de que ele voltou pro Brasil e veio cheio de armas na mão. E ó, eu vou mostrar nosso carro de som, ó, Santo André, São Paulo, ó, a gente tá que tá essa semana. Ó, denunciando o Bolsonaro. Se inscreva no canal Plantão Brasil no YouTube. Meu Brasil, enquanto o povo sofre com a inflação, o desemprego, a fome, a família de Bolsonaro está cada vez mais rica. É só comprando mansões. Essas e outras notícias você vê aqui no YouTube, Plantão Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro, o preço da gasolina é culpa do Bolsonaro. E a sua família é só comprando mansão. E o povo brasileiro sofrendo com a inflação. Ele é mentiroso, só enganou o povo, mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não, ele é o culpado dessa... Tá aqui um trecho lá em Santo André. No próximo vídeo eu mostro mais Santo André. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo aqui tem um botão Seja Membro. E no primeiro comentário eu deixo o Pix, o PicPay. Também deixo as minhas outras redes sociais. Falou!